para nós desse tempo, por isso a Iruna, sua dedicação, e também a importância histórica, e também a verdade histórica da nossa fé cristã católica. Porém, isso não é o mais importante para nós. A história tem a sua importância, saber que essa igreja é o primeiro templo católico, cristão construído, tem sua importância, isso também alimenta a fé, porém não é o mais importante. O mais importante é a gente aqui pedir a Nosso Senhor a graça de entender mais e mais o verdadeiro sentido do templo. O verdadeiro sentido do templo. O verdadeiro sentido da igreja. E qual é, Padre Sérgio, o verdadeiro sentido do templo e da igreja? A gente vem à igreja para ouvir a palavra de Deus e para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, da missa. A gente vem para ouvir a palavra de Deus e para participar do seu sacrifício. Numa palavra, a gente vem ao templo para adorar a Deus. Esse é o sentido espiritual, é adorar a Deus. E aqui precisamos entender por quê? Porque hoje muitos confundem a fé e a igreja com como se fosse uma autoajuda. Eu já falei aqui em algum momento sobre isso. O que é, Padre Sérgio, a autoajuda? A autoajuda, como o próprio nome sugere, é o homem, é o eu se colocando no centro. É o eu, naturalmente que a igreja me ajuda, é claro, mas aí eu tenho que saber as vias corretas, os motivos corretos da fé, para que eu não esteja no centro, e sim Deus. Mas repare, muitos dizem assim: não, eu vou à igreja porque eu me sinto bem, eu vou à igreja, eu vou ali naquele lugar, ali naquela missa, lá naquele padre, porque eu me sinto bem. Porque ali eu recebo muitas graças. Vejam, esse é o perigo. O eu sempre se colocar no centro. Eu. Mas a igreja não é eu, mas a igreja é quem? É Deus. Não é o meu eu, mas é o eu de Deus. Primeiramente é Deus. Esse é o sentido espiritual. Eu venho para adorar a Deus. Eu não venho, porque ali me dá paz. Um spa também dá paz. Eu não venho porque eu me sinto bem. Quando eu amo café. Quando eu sinto em uma cafeteria e tomo um expressozinho, eu me sinto ótimo. Quando eu como uma comidinha gostosa que eu gosto, eu me sinto... Não é isso primeiramente. Veja, também não estou dizendo que isso não tem a ver. Não. Mas primeiramente, o sentido espiritual é adorar a quem? A Deus. Aqui é um lugar de adorar a quem? A Deus. Adorar nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Eucaristia, sua presença real. Escutar a sua palavra. Deixar sua palavra penetrar no nosso coração, na nossa vida. Aqui é um lugar de adorar nosso Senhor. Aqui é um lugar de conversão. Aqui é um lugar onde eu preciso entender que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu devo me converter mais a Ele. Eu devo fazer mais a vontade dEle. Aqui é um lugar que eu devo recordar sempre que minha verdadeira pátria, minha verdadeira felicidade não está neste mundo, mas está no céu. Por isso que muitos dizem, com razão, que a igreja é o céu na terra. Então, esse é o primeiro sentido, o sentido espiritual da igreja. A igreja como sacramento de salvação, como lugar de adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, como lugar de conversão, como lugar onde eu peço a nosso Senhor que me dê a graça de amá-lo sobretudo. Esse é o sentido primeiro e o sentido fundamental. Se eu não entender isso, vai ser sempre o eu.
infelizmente, eu falo isso aqui e espero que vocês entendam, não é? E reflitam também. E infelizmente é esse tipo de igreja onde o eu é o centro que cada vez mais vai ganhando espaço. Aí é por isso que o sacerdote faz a missa muito do jeito dele, a maneira dele. Aliás, aproveito aqui um parêntese, não devia nem falar disso, né? Mas como foi público, né? Como foi público, por esses dias aí, não é? Por esses dias aí, aconteceu, vou chamar assim, correndo risco até, aquela missa sacrílega, aqui recentemente aí em Aparecida, inclusive celebrada por um bispo aqui. O presidente da celebração foi o bispo aqui, o arcebispo de Feira. Não dá para entender. Proíbe um padre de celebrar a missa de 2000 anos da igreja, mas o povo entra lá dançando, parecendo que está no terreiro de candomblé. Não sei, meu Deus, não sei. Depois, como é que o povo vai ter respeito pela missa? Como é que a missa vai ser lugar de contemplação, de adoração a Deus, de meditação? Se a Virgem Maria é chamada por nomes que não tem nada a ver com a tradição católica, a gente respeita. Não estou aqui falando contra essa ou aquela religião, mas estou dizendo que esse tipo de atitude confunde o povo, confunde a fé do povo. Mas cada um vai achando o direito de fazer o que quer, porque é o eu no centro, é o homem no centro, não é mais Deus. Não é mais a liturgia da igreja, não são mais os livros sagrados da igreja, mas o homem vai se colocando no centro. E repito, é isso que tem crescido cada vez mais. É o homem, mas para nós não é o homem, mas é Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro sentido pelo qual eu estou na igreja, pelo qual eu venho à igreja. É por isso que muitos se preocupam em agradar aos homens. Aliás, aproveito também para dizer uma coisa a vocês. Vai ter a novena agora, vem muitos padres aqui celebrar, não é? Os bispos também vêm, 2 bispos que nunca vieram aqui, vêm também. Mas eu quero dizer aqui a vocês, não é? Eu mesmo já pedi perdão, agora nós estamos cada vez mais celebrando a missa com mais amor, com mais piedade, como deve ser, graças a Deus, não é? Com mais atenção, com mais contemplação. Mas se chegar um sacerdote aqui, a gente respeita, e ele mandar vocês fazerem um bocado de coisa, eu vou estar sentado de mal, e vocês se sentem também. Se ele quiser aqui fazer maluquice, vamos deixar ele fazer o quê? Sozinho. Mas não faça não. A mesma coisa, eu sei que até Padre Oliveira faz isso, chamou aqui a frente para cantar parabéns. Não tem parabéns na missa. Você vai cantar parabéns no salão paroquial, em outro lugar, mas na missa não é lugar de cantar parabéns? A missa não é lugar de cantar parabéns? Onde é que tem isso? Onde é que tem isso que se canta parabéns? Não, a missa é lugar para adorar a quem? A quem? Quem é o centro? Pronto. Ah, padre, mas tem que chamar a pessoa ali na frente, tem que fazer... Não, tem que acolher, isso não é acolher não. Acolher é celebrar a missa bem, acolher é fazer uma bela pregação, preparar bem a pregação. Acolher é despertar nas pessoas o desejo do céu, o desejo de fazer a vontade de Deus, de amar a Deus. E isso que é uma obra de amor, é uma verdadeira caridade. Não é chamar aqui à frente e cantar, não. Mesmo que você esteja fazendo aniversário, se te chama, não venha não. Não queira ofender a Deus. Mas padre, aquilo ali ofende. O templo não é para isso. O templo não é para isso. A missa não é para isso. Vai fazer isso em outro lugar. Mas aqui, não. Eu quero que nós aqui recuperemos todo o sentido espiritual da igreja e sobretudo da Santíssima Eucaristia, que é a grande riqueza da igreja. E sobretudo a Santíssima Eucaristia.
Então a gente vem adorar a Deus. Então, se alguém ainda está com essa mentalidade aqui, que o padre toda hora tem que agradecer, tem que fazer agradecimentozinho, tem que chamar à frente, tem que fazer isso, fazer aquilo, sempre para colocar o eu no centro. Meu irmão, minha irmã, não estamos entendendo nada. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm o seu lugar, que não devem ser acolhidas. Acolhidas da maneira certa. Uma missa bem celebrada, com amor, com piedade, obedecendo às normas da igreja. Uma pregação bem preparada, bem feita, dentro da palavra de Deus e da doutrina católica. Não é se for sobre um santo, a vida de um santo, se for sobre uma festa de hoje, a dedicação de uma igreja, sobre a dedicação da igreja, um aspecto da doutrina. Isso é acolher uma pessoa. Isso é ser generoso com ela, é ser misericordioso com ela. É dar Deus a ela. É dar a fé católica. Porque nós somos católicos. Então, o primeiro sentido do templo é adorar a Deus. Agora, repito, adorar a Deus pelos meios corretos. E os meios corretos são os meios que a igreja ensina há 2000 anos. Não é a minha maneira, o meu gosto. Porque é bonitinho. Porque o povo gosta. Porque aqui isso atrai mais, aí eu vou fazer de qualquer jeito. Sobretudo a liturgia. Aí eu vou promover na igreja o samba, o espetáculo, o teatro. Não, queiramos ser católicos. Queiramos ser católicos. Então, a festa de hoje nos convida a que recuperemos esse sentido espiritual da igreja. A igreja como lugar onde eu ouço a palavra de Deus, o lugar onde eu participo do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que se atualiza no altar. Como ele está no Calvário, ele está na Eucaristia. Como ele esteve no Calvário, ele está na Eucaristia. Como ele está agora no céu, ele igualmente também está na Santíssima Eucaristia. Se isso não quisermos, nós não estamos na fé católica. Não é? Eu adoro quando as pessoas saem da igreja. Quando estão no meio da missa, sobretudo na homilia. Adoro quando sai, porque está incomodando. Eu amo quando sai, porque está incomodando. Algumas eu sei, porque eu conheço já. Está incomodando. Eu gosto quando isso acontece. Porque não são católicas. Não são católicas. São pseudo-católicas. Disfarçadas de católicos. E aí tem bispos, tem padres, tem fiéis. Então, entender que a igreja não é a igreja que se adapta a mim. Eu que me converto a ela. Porque ela é o corpo de Cristo. E é até uma humildade isso. Eu, como um católico, me converter a Cristo, me converter à igreja. Assim vivendo, veja a primeira leitura da missa de hoje, do livro do profeta Ezequiel. Assim vivendo, a igreja vai se tornar para mim o que ela deve ser. Um remédio. Mas aqui, para a gente entender, porque quando a gente fala aqui na primeira leitura, né, que do templo saía uma água, e por onde aquela água passava gerava vida, não é? E as árvores voltavam a viver. Não é? As pessoas associam logo aqui a coisas materiais, a graças materiais, a bênçãos materiais. Naturalmente que nosso Senhor também dá essas bênçãos, não é? Mas essas graças aqui que saem do templo e por onde passa gera vida, aqui é a vida nova em Deus. Eu vou ler aqui, que eu trouxe aqui a liturgia das horas, um trecho aqui para terminar a homilia. De uma pregação, de um sermão, de um santo de hoje, de um